Boa noite a todos. Estamos dando início ao encontro com o Evangelho desta noite. Vamos nos unindo, não só pensamento e coração agora, buscando com a nossa prece a companhia dos benfeitores amigos, entrando em ligação com Deus, o nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre, com nosso querido João José de Oliveira, carinhosamente chamado por nós de Pai João, que dirige a nossa casa, Centro Espírita, União e Fraternidade. Vamos assim, entrelaçando os nossos corações a toda a espiritualidade amiga, que todas as semanas nos acompanham, nos envolvendo nessas vibrações salutares, de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, rogando a esses amigos queridos que permaneçam durante este encontro conosco, nos auxiliando em nossas necessidades. Que esses amigos também possam iluminar a nossa mente, para que tenhamos condições de compreender esses ensinamentos e que os nossos corações possam assimilar o conteúdo do Evangelho de Jesus. E é com gratidão que nós iniciamos o encontro desta noite, envolvendo o mar em nossas vibrações carinhosas, rogando a Jesus que possa envolvê-lo, a fim de que ele tenha em suas palavras a simplicidade para tocar os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Depois que uma amiga pediu, né, eu resolvi encurtar um pouco o que eu vou falar hoje. Ela pediu com tanto jeito e eu resolvi dar uma encurtada. Hoje, busquei inspiração em André Luiz num livro pequenininho, que chama Agenda Cristã, que o Chico Xavier psicografou. Esse livro é um bom conselheiro, viu? É um bom livro de cabeceira para recorrermos quantas vezes quisermos nas diferentes lições que tem ali. Eu encontrei uma lição que vem muito a propósito nos dias de hoje, que ele dá o nome Nas Conversações. Porque todo mundo conversa o tempo todo, né? Mesmo na linguagem para deficientes auditivos, né? Tem conversa. Então, o que se observa, o que André Luiz chama atenção para nós sobre as conversas. Não seremos radicais, e nem ele foi, como Tiago Maior, na epístola que ele escreve, ele pega pesado na questão das conversas, das palavras, da fala, né? Mas o que vemos nos dias de hoje são as pessoas atribuladas, correndo para lá e para cá, com pressa, e, na sua maioria, dizendo, não tenho tempo. Vive num afogadilho, como se fosse tomado por um desespero, por um pavor de não conseguir resolver as coisas. E sem se dar conta, a situação se resolve. A situação se resolve e geralmente de maneira simples. Geralmente é muito fácil a solução. Então a dificuldade fica na criação da mente de cada pessoa, que fica afobada, desesperada para resolver logo uma questão e não sabe que aquela questão não é tão complicada quanto parece. Então, nós precisamos olhar para as coisas não como um problema de difícil solução,
Claro que ter problema por si só já mexe com a nossa estrutura, com o nosso emocional, mas se o problema está diante de nós, é porque o Pai, o nosso Criador, permitiu que chegasse até nós. Por quê? Porque nós possuímos condições de resolver. Então, antes do desespero, antes de ficar agitado, vamos cuidar de cada coisa no seu tempo. Temos o tempo do trabalho, temos o tempo em família, temos o tempo das orações, temos o tempo de ir ao selfie, temos tempo para tudo. Vamos só organizar os horários e em cada horário desse dar o foco, a atenção. E é assim que os problemas se resolvem, cada um no seu tempo, e quando percebemos, aquele que parecia ser tão difícil já não existe mais. O fato de estar atribulado, o fato de estar correndo para lá e para cá, gera na criatura, gera no ser humano, uma coisa que nós conhecemos muito, que é a irritação. As pessoas atribuladas, as pessoas preocupadas com seus problemas, fechadas nesses problemas, não percebem, mas elas ficam intolerantes, impacientes e irritadas. E isso tudo vai desestabilizando no seu entorno, seja no lar, no local de trabalho, entre amigos, entre familiares, vai desestruturando. E as pessoas não percebem. As pessoas, quando estão irritadas ou quando estão mergulhadas num problema que ela acha insolúvel, ela acaba causando estragos. Que tipo de estrago? Às vezes, foi ríspido. Às vezes, maltratou com palavras pesadas, palavras duras, palavras difíceis, e às vezes até ofendeu. Até ofendeu pessoas tão queridas, pessoas tão próximas. Então, André Luiz sugere a medida correta diante das situações da vida seria informar aquela pessoa que vem até você querendo conversar, querendo propor alguma coisa. A medida correta que André Luiz sugere seria informar a quem chega, a quem liga pelo telefone e dizer: estou ocupado, podemos falar outra hora? Eu te ligo, eu te procuro, eu te visito. Porque a outra pessoa não sabe que nós estamos mergulhados em um problema e tentando resolver esse problema. Se eu não falar, ninguém vai saber. E à medida que eu falo, as pessoas, por educação, compreendem e depois tornam a ligar ou aguardam a nossa ligação, ou visita, ou contato. Então, é muito importante, diante dessas tribulações da vida, quando estivermos mergulhados num problema, avisarmos as pessoas antes de desferirmos uma palavra que depois nós mesmos iremos ficar arrependidos. Às vezes, a pessoa também tem o outro lado. Às vezes, nós procuramos uma pessoa e queremos falar com essa pessoa, mas ela está impossibilitada de nos atender, seja no telefone, seja ao telefone, seja presencialmente, seja da forma que for. Por quê? Porque ela está mergulhada para resolver
alguma situação da vida dela. Então, nós temos 2 pontos nessas conversações. Quando estivermos mergulhados num problema, avisar antes de sair dizendo: pai, sai daqui, não posso falar agora, estou preocupado. E o outro é quando se aproximar, perguntar: podemos conversar? E a pessoa vai dizer que não, porque ela está mergulhada e resolvendo algum problema seu. Então, neste caso, quando nos procuram, o que nós precisamos ter por padrão, por costume, é ser cortês, ser gentil, ser educado e compreender que eu não posso atender e eu vou dizer que eu não posso atender. E quando for o contrário, que a pessoa não pode me atender, eu compreender a indisponibilidade de tempo dela naquele momento. Porque às vezes ela está tentando resolver dramas íntimos que ela não quer confessar a ninguém. Então, tenhamos essa postura a partir de hoje para termos vidas melhores. Não posso atender, eu vou avisar que eu não posso atender. A pessoa está ocupada, eu também não vou importuná-la. Ela já está mergulhada numa situação. Então, eu tenho 2 situações nessas conversações do dia a dia. Uma outra questão que ele aborda se refere quando nós pedimos alguma coisa a alguém. Seja esse alguém qualquer pessoa. Pode ser um ente querido, pode ser um amigo, pode ser alguém que não conhecemos. O que nós precisamos aprender é, quando nos solicitarem, atendermos com cordialidade. Mas quando solicitarmos, não devemos cobrar do outro a mesma cordialidade. Cada um tem um jeito de compreender a vida. Cada um vai servir ou não servir ao próximo conforme a sua formação moral, ética, espiritual, seu nível de consciência. Então, se eu atendo com cordialidade, e quando eu pedir a alguém alguma coisa para mim, e não for atendido como eu atendo, eu não devo cobrar. Diz André Luiz, não se aborreça. Por que não se aborreça? Porque se eu atendo bem, o outro não pode me atender bem. Não se aborreça, diz André Luiz. Lembre-se que somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo bom ou pelo mau atendimento a qualquer pessoa. Somente quem atende bem e somente quem atende mal, um dia irá estar com Jesus. Receberá a recompensa do bom atendimento. O outro irá se explicar por que atendeu mal um ser que também foi criado por Deus. Então, não espere um bom atendimento, mas dê o melhor atendimento que você possa. Quem fez isso quando esteve entre nós? Jesus. Jesus atendeu todos com muito amor, com carinho, compreensivo. O olhar dele era um passe desses que nós vamos buscar no selfie. O olhar dele nos harmonizava, nos equilibrava. Se fosse possível nos dias de hoje, né? O passe, sim. Mas naquela época, o olhar dele era
assim que fazia. As palavras dele chegavam aos nossos corações, nós, humanidade, aliviando, tirando aquelas preocupações, aqueles medos e angústias. O que aprendemos com André Luiz é que há certos assuntos nas conversações que devemos evitar. Quando eu estava preparando o tema, eu falei, desculpa, André Luiz, mas eu também colocaria assim. Há certos assuntos que não devemos comentar, não é? Evitar. Pois estes assuntos podem colocar outras pessoas em situação, às vezes, até de vexame, situações vexatórias. Há pessoas que gostam de fazer isso, mas nós não devemos, porque o que nós ganhamos de falar coisas que não diz respeito a nós? O que ganhamos de colocar outras pessoas em situação vexatória? Outra questão para analisarmos nas conversas é não ficar interrogando. Tem pessoas que gostam de interrogar e especular indefinidamente a outra pessoa, sem se preocupar se está violando a intimidade da outra pessoa. E a outra pessoa, às vezes, não encontra um jeito, uma forma de interromper aquele que pergunta. Então, é duplamente errado. Primeiro, não permitir que o outro diga, continue suas perguntas. E segundo, insistir, insistir e insistir indefinidamente nas perguntas e nas especulações. Isso também fere as pessoas, também magoa as pessoas, também desestabiliza as pessoas. E como o Espiritismo estuda as leis do Criador, tem uma lei que chamamos de causa e de efeito. Se eu causo esse vexame para alguém, eu não posso me arrepender o dia que eu passar por uma situação vexatória. André Luiz deixa bem claro, há limites nos diálogos. Por que há limites? Porque chega uma hora, num diálogo, que começa a ficar pesado, negativo, desviar por caminhos tortuosos. E eu lembrei, quando estudava essa lição de André Luiz, o que Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei. O que quer dizer? Quando estivermos reunidos, falando em paz, falando em harmonia, falando em amor, falando em bases de equilíbrio, de paz, a nossa conversa pode atravessar horas. Mas quando sai desse campo, diz André Luiz, há limite. Há limite para não ficarmos perturbados por os amigos espirituais zombeteiros. Divaldo, em uma palestra, certa vez, disse assim, não me permito ouvir palavrão. Notem, não é falar, é ouvir. Então, Divaldo está alinhado com André Luiz, quando André Luiz diz, há limites. Eu não quero ouvir falar mal da vida de ninguém. Eu não quero me interessar por fantasias, mentiras, crendices. Tampouco quero ouvir palavrões. Então, André Luiz e Divaldo estão bem alinhados. Porque esse tipo de conversa chega num ponto que acaba se tornando uma conversa ofensiva.
porque há um ponto que um concorda e o outro discorda por formação. Formação intelectual, formação moral, formação espiritual. Então, a conversa precisa ser edificante. Então, sem esperar nada de ninguém, eu preciso aprender nas lições de Jesus, nessa orientação de André Luiz, a tratar qualquer criatura com educação. Eu preciso desenvolver o hábito da gentileza, ser gentil, perceber que a pessoa está mais cansada do que eu e ceder o lugar para ela sentar. Isso chama-se gentileza. Isso chama-se educação. Sei que nos dias de hoje esses valores estão tão desgastados, mas nós somos agentes do Cristo. Nós somos agentes para desenvolver a luz. Então, nós teremos comportamento educado, comportamento gentil. Assim, vamos ajudar no trabalho de Jesus. E André Luiz acrescenta a tratarmos melhor aqueles que estão em posição inferior. Então, as pessoas, às vezes, tratam os médicos com uma educação impressionante, mas não fazem o mesmo com os enfermeiros, com os recepcionistas, com o assessorista do prédio onde vai fazer a sua consulta. O que tem o médico a mais do que os outros? Somos todos espíritos criados por Deus. A minha educação não é por título, por posição social, por formação profissional. A minha educação é de um filho de Deus para outro filho de Deus. Mas André Luiz recomenda tratar melhor aqueles que estão em posição inferior, em posição mais simples. E é muito fácil entender isso, porque tem muitas profissões que são mal reconhecidas e são tão indispensáveis. Imagina naquela época difícil de pandemia, não que esteja totalmente liberado hoje, mas já foi bem grave. E as pessoas saindo para dirigir ônibus, caminhões, para movimentar cargas de alimentos no Ceasa, nos supermercados, nas feiras livres. Todos estavam se expondo ao risco do Covid. E, às vezes, por serem simples, ninguém respeita ou reconhece. Cabe a nós termos um olhar e dizer, puxa vida, o que seria de mim se não tivesse essa pessoa limpando os banheiros num prédio comercial, num hospital? O que seria de mim se pessoas não estivessem lá no campo plantando verduras, plantando alimentos, colhendo alimentos, madrugada adentro, no frio que nós evitamos quanto podemos. Então, nenhum de nós deve passar desapercebido esses grandes espíritos que auxiliam nas nossas vidas. Até porque, lembra André Luiz, quem de nós pode garantir que terá sempre a posição confortável que tem hoje? Quem? Ninguém. Quem de nós pode dizer o dia que vai desencarnar? Ninguém. Então, a humildade, que é uma das grandes lições que Jesus deixou e que os grandes espíritos todos vivenciaram, não é só para eles, é para exemplificar para nós que as nossas atitudes humildes
vão nos deixar cada vez mais fortes para enfrentar as nossas situações. Porque tudo é passageiro, tudo passa muito rápido. E nada, absolutamente nada, nos pertence. Nós viemos sem trazer nada, e com esse nada nós vamos retornar ao mundo espiritual. A única coisa que vamos carregar são as nossas obras realizadas. Aquilo que fizemos de bom e aquilo que não foi bom. Isso seguirá com nós, conosco. Mas os títulos, as fortunas, os troféus, as conquistas materiais, todas ficarão por aqui. E ao desencarnar, nós temos um tribunal muito sério, que é a nossa mente. Cada um tem o seu tribunal, cada um tem a sua consciência. Então, o melhor tranquilizante que podemos ter é realizar boas obras. A melhor forma do nosso tribunal, que é a nossa mente, a nossa consciência, não nos cobrar nada, é fazermos as melhores coisas que pudermos fazer enquanto estivermos aqui neste planeta lindo e maravilhoso. Então, André Luiz recomenda: seja humilde e seja leal. Ser humilde e leal não é ser fraco, tampouco se fazer de vítima, de sofredor. Ser humilde é respeitar os pontos de vista divergentes. E ser leal é fazer ao próximo o que eu quero que o próximo faça para mim. Não importa se ele não faz, eu faço. Eu aprendi, essa é a lição que Jesus deixou. Ser realista não é ser mal educado. Ser realista é evitar males piores se deixar as coisas caminharem de maneira errada. Quem somos nós? Para opinar sobre o que os outros fazem. Quem somos nós que abandonamos nós mesmos sem uma análise todo dia? O que eu fiz hoje? O que eu deveria ter feito? O que eu não deveria ter feito? Quem somos nós? Somos filhos de Deus. Quem são os outros? São filhos de Deus. E Deus é o único que tudo sabe, tudo controla, tudo cria. Por que eu vou ofender a Deus maltratando, desrespeitando, não sendo leal com o próximo? Quando analisamos o comportamento humano, nós percebemos que não é o grito, não é o falar alto que vence uma discussão, mas as palavras certas. As palavras cheias de paz, cheias de amor e harmonia. Foi assim que Jesus enfrentou os saduceus, fariseus. Foi assim que os apóstolos, após o desencarne de Jesus, enfrentaram as suas situações. Foi assim que Chico Xavier foi chamado aos tribunais, acusado pela família de Humberto de Campos de que ele havia tomado os direitos autorais da família. Chico Xavier se espelhou em Jesus e enfrentou críticas, observações duras, que não eram reais, não eram verdadeiras. Disse apenas que ele era um copiador, o autor espiritual era Humberto de Campos, que não queria direito autoral algum, mas que o fruto, o resultado financeiro da venda dos livros fosse destinado a obras de caridade. Se alguém fala mal de mim ou de você,
a recomendação de Jesus, a recomendação que André Luiz faz nessa lição é ficar calmo, ser paciente, porque não somos nós que faremos justiça. Quem faz justiça é o próprio Deus, através das suas leis, que são perfeitas, eternas, que jamais foram modificadas. Em qualquer situação, elas agem. Então, quem vai se deparar por ferir as leis de Deus, por ferir o próximo, é a própria pessoa. Não devemos jamais querer devolver o mal com o mal, porque Jesus ensinou: se te baterem na face direita, ofereça a outra. O que Jesus quis dizer nessa lição, que distorceram e virou até piadinha de mau gosto nos meios populares, é que se alguém te fez mal, faça o bem. Se alguém que se diz teu inimigo te pedir a camisa, doe até o terno, a capa. Se alguém que te faz mal pede para você andar junto por 1 milha, ande 5 milhas com essa pessoa. Porque assim é uma oportunidade dela ver um outro lado em você e não mais te criticar e te atacar. André Luiz acrescenta: seja gentil com qualquer pessoa. Ela pode ser uma pessoa recriminada pela sociedade. Mas antes dela ser recriminada pela sociedade, é um filho de Deus. Essa criatura também foi criada por Deus, que tudo vê e que tudo sabe. Então, a lição para nós: ajudemos conversando, ajudemos com uma boa palavra, porque uma boa palavra auxilia sempre. Uma boa palavra cura, uma boa palavra dá esperança, uma boa palavra acolhe. E ele termina essa lição linda com um dos temas mais apaixonantes que estudamos na Escola de Aprendizes do Evangelho. Lembre-se, o mal não merece comentário em tempo algum. Obrigado a todos. Muita paz. Esse é o próximo tema da semana que vem no curso de Aprendizes do Evangelho. Né? Mas eu não dei cola. Não deu, não deu. Estimulou a pensar. Então, é muito importante, né, a nossa palavra para construir ou para destruir. Então, vamos utilizar a nossa palavra nesse instante para construirmos o amor, o entendimento e a paz através das nossas vibrações. Que nesse instante nosso coração vibre essa energia intensa de paz no nosso planeta, de paz dos países em conflitos, em guerras, que haja um entendimento entre as nações, vibrando para que o amor possa tomar conta de toda a humanidade, que possamos aprender a respeitar, a acolher, a ouvir e a falar. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, que eles recebam um lenitivo para as suas dores, para que eles tenham força para enfrentar essa situação com bastante ânimo, coragem, esperança e fé. Vibremos também alegria a todos os depressivos, vibrando esperança a todos aqueles aflitos, desesperados, para que toda a humanidade possa pensar em Deus,
e que através dos seus credos consigam preencher os seus corações dessa esperança, da vontade de serem melhores, de fazer o bem. Vibremos para que todos os dirigentes tenham discernimento para tomarem as decisões mais adequadas a seus países. Que o nosso Brasil possa estar envolto numa cúpula de luz, que todos nós possamos escolher com responsabilidade os nossos representantes, e que aqueles, Senhor, que lá estão, possam realmente serem inspirados a fazerem aquilo com que se comprometeram. E vibrando assim, Jesus, por cada um de nós, para que possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos, que possamos continuar firmes, desenvolvendo as potencialidades que trazemos em nosso ser, com confiança, com fé, com gratidão e alegria em nosso coração. Que Jesus permaneça ao nosso lado, que nós permaneçamos ao lado de Jesus e que essa semana seja uma semana de muita força e de muita luz para cada um de nós. Que assim seja.